Salmo 80, por gentileza. Último salmo da série que temos feito. Cânticos do Messias. Durante o mês de dezembro inteiro nós temos pregado salmos messiânicos. E hoje é o último salmo dessa série. Salmo 80. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, testemunho de Asaf, salmo. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Para comer, tu lhe deste pão de lágrimas, e para beber, pranto em abundância. Fizeste de nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito. Expulsaste as nações e plantaste. Preparaste-lhe o terreno. Ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas? O javali da selva a devasta, e os animais do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste. Foi cortada, foi queimada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Na sexta-feira passada, as jornalistas Sandra Annenberg e Glória Maria apresentaram a famosa retrospectiva do ano. Todo final de ano nós temos esse quadro pela TV Globo em que eles apresentam a retrospectiva. E segundo as jornalistas, o ano de 2019 foi marcado por um grande avanço. Nós tivemos astronautas chineses enviando um tipo de uma sonda para a Lua, numa face escura da Lua pela primeira vez. Já se fala que em 2024 nós teremos então a primeira expedição à Lua com tripulantes. E se cogita a ideia, inclusive, de uma reprodução humana na Lua. Nós teremos, então, os primeiros lunáticos, né? Imagina os bebezinhos nascendo, serão os primeiros lunáticos, né? Teremos que mudar os nossos termos por aqui. Nós tivemos um robô de 8 metros de altura, o Samurai, que foi apresentado ao mundo. Dizem elas que o mundo hoje é dos robôs. A ponto de você conversar hoje ou entrar em contato com uma empresa achando que você está falando com uma pessoa, mas na verdade é inteligência artificial, é alguém que está disfarçado ali, um computador que está disfarçado de pessoa, e você está falando então com essa máquina. 2019 foi o ano de avanço também na maneira que nós nos transportamos, é o ano dos patinetes eletrônicos. Você agora com o celular, você vai ali na rua, acha um patinete desse, destrava ele e você pode agora facilmente se locomover. Aquilo que já era comum em países de primeiro mundo chegou também no nosso país. O ano 2019 também foi um avanço no esporte. Por incrível que pareça, o Flamengo ganhou alguns títulos esse ano. Dizem que tirando o time do Corinthians, o Flamengo é um dos melhores times do Brasil da atualidade.
Eles ganharam o Campeonato Brasileiro Sub-17, ganharam o Campeonato Brasileiro Sub-20, ganharam o Campeonato Brasileiro dos Profissionais, ganharam a Copa das Libertadores. Desde 1963, um time não levava o Brasileiro e a Libertadores. Mas como o Flamengo é o time do cheirinho, eles não levaram o Mundial e perderam para a seleção do Liverpool. E que fique bem claro que em 2019 o Palmeiras continua sem Mundial. Isso não entrou na retrospectiva lá, mas entra na nossa. Todo ano a gente precisa lembrar essas verdades, né? 2019 também foi um ano de tragédias. Dia 25 de janeiro nós tivemos a maior tragédia ambiental mundial, uma das maiores do século, que foi a queda da barragem de Brumadinho. Mais de 260 mortos. Um desastre terrível que aconteceu no nosso país. Incêndio na Amazônia. A maior queimada dos últimos 7 anos, a hashtag Pray for Amazônia subiu no Twitter e ficou por alguns dias ali. O nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que isso foi um ato criminoso, mas na verdade quem perdeu foi a biodiversidade, nós tivemos aumento na emissão do carbono e dificilmente vamos recuperar essas áreas que foram devastadas. A Lava Jato continuou batendo seu recorde, 155 condenações, 2 ex-presidentes condenados. E claro, o primeiro ano do governo Bolsonaro, que embora nós vimos alguns avanços na economia, nós também tivemos algumas denúncias de corrupção, inclusive de pessoas ligadas e bem próximas a ele. A salvação, mais um ano, comprovou que a salvação não está no governo. Como é que foi o seu ano de 2019? Qual a sua retrospectiva? Embora não haja nada místico nessa fase do ano com relação a essas coisas, essa é uma época do ano em que nós paramos para fazermos 2 movimentos. O primeiro movimento, nós olhamos para trás para analisarmos o nosso ano. Isso é a retrospectiva. O segundo movimento que nós fazemos, nós olhamos para frente, nós chamamos isso de resoluções. E que fique bem claro que não há nada de errado em cristãos fazerem resoluções. Provérbios capítulo 16, verso 1, vai dizer que o plano pertence ao coração do homem, mas a resposta vem do Senhor. Portanto, nós planejamos, sim, e durante essa fase do ano nós paramos para fazer isso, planejamos o nosso ano, mas nos submetemos às decisões que vêm do Senhor. Mas eu não estaria errado em dizer ou afirmar nessa manhã que grande parte do nosso desânimo para o próximo ano é porque nós olhamos para a nossa retrospectiva e nós não gostamos do que vimos. As nossas resoluções ficam comprometidas para o próximo ano exatamente porque às vezes a nossa retrospectiva não foi tão boa assim como nós esperávamos. Talvez para muitos de nós a sensação que nós temos é que nós estamos sendo simplesmente arrastados para mais um ano. Você ainda nem conseguiu parar para respirar um pouquinho. Você nem conseguiu parar ainda para planejar e pensar do que vai ser o seu próximo ano. Você está simplesmente indo com a maré. E o ano começa daqui a alguns dias. Deixa eu dar uma de coach do fracasso aqui com vocês um pouquinho. O seu ano de 2020, as atividades vão começar daqui a uma semana. O seu trabalho vai exigir mais de você. A sua família vai depender que você esteja cada vez melhor, bem, saudável, fisicamente e emocionalmente dentro da sua casa. Sua agenda vai ficar ainda mais apertada em 2020. Os seus problemas vão aumentar e vão continuar em 2020. Se a igreja continuar crescendo e novas pessoas continuarem vindo para a Trindade, nós teremos mais trabalho. Vocês vão ter que se engajar mais ainda, se envolver mais ainda na vida de pessoas, mais discipulado, mais aconselhamento, mais reuniões que nós teremos que fazer, mais cuidado exigir de nós. Nós, pastores, prepararemos 52 sermões, daremos inúmeras aulas, encontros durante a semana, teremos que motivar a liderança da igreja, teremos que pensar na visão da igreja. E a pergunta que fica quando você pensa nisso tudo é com que força que nós vamos sobreviver em 2020? Como que nós vamos fazer mais um ano acontecer? A pergunta que fica é a de Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, que ele vai dizer quem é capaz para fazer estas coisas. O Salmo 80 nos oferece um caminho. E o que eu gostaria de propor a vocês nessa manhã é uma única resolução para o ano que vem. E a resolução para o ano que vem se encontra no verso 18, na parte B desse verso. A resolução para 2020 pode ser uma oração.
E essa oração é: vivifica-nos. Vivifica-nos para nós invocarmos o seu nome mais um ano. Traz vida aos nossos corações para que o seu nome possa ser glorificado. Vivifica a tua obra, vivifica a tua igreja. Cura os corações que estão doentes, restaura os nossos corações. Se existe uma resolução, uma oração que cabe para esse final de ano nas nossas vidas é: Senhor, por favor, vivifica-nos para nos mantermos de pé mais um ano. E se o Senhor fizer isso, aí sim nós invocaremos o teu nome no ano de 2020. Todas as demais resoluções dependem dessa oração. Porque se você fizer inúmeros planos, mas o Senhor não lhe der vida e vida divina no seu coração, os seus planos serão fracassados. Mas a boa notícia que nós temos no Salmo 80 é que assim como o Senhor avivou o seu povo, supriu as necessidades do seu povo naquela peregrinação do deserto, às vezes colocando inclusive rochas e fazendo sair águas dessas rochas para que seu povo respirasse e fosse sustentado um pouquinho. O Salmo 80 nos lembra de que é possível experimentarmos renovo do Senhor constantemente. E se você está chegando cansado no final desse ano, se você está esgotado, se o ano 2019 está te puxando, empurrando para um próximo ano, nada melhor do que orarmos essa manhã: Senhor, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Alguns detalhes importantes acerca do Salmo antes de nós entrarmos nele. O Salmo 80 é uma resposta à profecia de Isaías 7, verso 14, de que o Emanuel viria. Isso está lá no lecionário comum revisado. Então, o Salmo 80 para nós é um salmo messiânico. Eu vou tentar mostrar para vocês de como isso é verdade. O Salmo 80 é um dos salmos menos pregados que nós temos. Normalmente o Salmo 23 e o Salmo 90 são aqueles salmos que normalmente é pregado nos púlpitos da igreja, mas uma pesquisa numa faculdade teológica revelou que esse salmo é um dos menos pregados. É um salmo de Asaf. Asaf era um tipo de músico nos dias de Davi. Davi, quando a arca volta para Jerusalém, ali está Asaf junto com seus filhos e outros cantores que eram responsáveis então por alguns cânticos. E Asaf escreve o Salmo 50 e os Salmos de 76 a 83. E é uma continuação esse salmo do Salmo 79. Olha o último verso na sua Bíblia do Salmo 79, para você ver como o tema se mantém. O último verso do Salmo 79, verso 13, diz: quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. Agora olha o verso 1 aí do Salmo 80. Dá ouvidos ao tema, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho. E o Salmo é dividido em 4 refrões, por assim dizer, porque nós temos aí 4 pedidos de renovação do salmista. Então nós podemos organizar o Salmo assim. Dos versos 1 a 3 nós temos a primeira estrofe, no final do verso 3 você tem restaura-nos. Dos versos 4 a 7 nós temos uma outra estrofe, então no final do verso 7 você tem restaura-nos. Dos versos 8 a 14 é a terceira estrofe, e aí você também tem um pedido, volta-te, nós te rogamos. E o termina na última estrofe, no verso 19, com uma oração também de restauração. Por que o salmista nesse Salmo 80 está pedindo por renovação, está clamando por renovação? Se nós mantivermos a ideia do Salmo 79 e Salmo 80, inclusive os editores colocando esses 2 salmos juntos, nós vamos analisar que o Salmo 79 estava lidando com a queda de Jerusalém. No verso 1 do Salmo 79 vai dizer que profanaram o santo templo, Jerusalém foi reduzida a um monte de ruínas. O Salmo 80 nós também temos essa ideia de que o povo de Deus está cercado, o povo de Deus está perseguido, o povo de Deus está sob ataque. No verso 14, nós temos um pedido de ajuda, porque ele vai dizer, volta-te, olha do céu, vem e visita essa vinha. No verso 6, ele vai falar de vizinhos que estão zombando do povo de Israel. Então, há inimigos que estão em volta do povo de Deus. Ele vai pedir para que esses inimigos sejam julgados por Deus, no verso 16. E aí, no verso 4, então, você tem a famosa pergunta do até quando, Senhor, isso vai acontecer. Portanto, nós temos a ideia de que o povo de Deus aqui também estava sob ataque de inimigos. Principalmente, a ideia que se tem é de que o ataque aqui era dos assírios, no 8º século. Nós sabemos disso porque as tribos que são mencionadas aí no verso 2, a saber, Efraim e Manassés, são tribos do norte, do reino de norte, quando o povo de Deus foi atacado.
Portanto, o povo estava sob ataque, nesse ataque cruel dos assírios. E o que o salmista faz, então, quando o povo está sob ataque? O salmista ora a oração que está no verso 3, e agora eu entro na primeira estrofe com vocês. O salmista diz, então, restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Restauração para o salmista pode significar simplesmente, Senhor, traz de volta o teu povo do exílio. Faz com que o teu povo volte para a terra. Ou restauração pode significar a restauração espiritual do povo de Israel. Lembrando que Deuteronômio 28 foi claro que se o povo não fosse fiel à aliança, o povo então iria para exílio. E pode ser que o salmista esteja orando, Senhor, faz com que teu povo seja despertado novamente pelo Senhor. Traga temor no teu povo, traga arrependimento ao teu povo. E aqui eu só posso fazer algumas observações com você acerca desse verso 3. A primeira observação, é lícito nós buscarmos um avivamento. É lícito nós buscarmos um renovo. Para o salmista orar por renovo significa que a igreja cristã não vive em um constante renovo. Para o salmista orar por renovo significa que há momentos que o Senhor dá mais de si a nós mesmos. E há momentos que Ele não dá tanto de si como em outras ocasiões. Não há tal ideia na Bíblia de que a igreja vive num avivamento. De que a igreja vive num constante renovo. Deus age no nosso meio com poder, com salvação, com iluminação da palavra, com amor, com temor e quebrantamento. Mas há momentos específicos na história que Deus vem agindo da mesma forma, mas com uma intensidade diferente. Ainda há temor, mas agora há mais temor. Ainda há quebrantamento, mas agora há mais quebrantamento. E a ideia que se tem do salmista clamando a Deus, restaura-nos, é para que Deus visite novamente, como Ele sempre fez na história. Há alguns aqui que vão afirmar que nós não podemos orar por avivamento hoje em dia. Porque o Espírito Santo já nos foi dado em Atos capítulo 2. O Senhor Jesus já disse que o conselheiro estaria sempre com vocês. Paulo em Romanos capítulo 8 vai falar que todos nós já temos o Espírito. Então por que vocês ainda vão orar por renovo, por avivamento? Mas nós sabemos que não é isso o que a Bíblia ensina. O Espírito Santo foi dado em Atos capítulo 2, mas não significa que aquela intensidade, aquela medida, aquele grau que o Espírito Santo agiu ali naqueles irmãos em Atos capítulo 2, é o mesmo grau que a igreja vai sempre experimentar. Ou toda vez que a gente prega, 3.000 pessoas são convertidas. Ou em todas as nossas reuniões, há santo temor em todos os corações, como diz Atos capítulo 2. Ou em todas as nossas reuniões, há sinais e prodígios. O Espírito Santo foi dado em Atos capítulo 2, mas aquele grau e aquela intensidade que aquela igreja primitiva, logo ali no primórdio, experimentou, não é o padrão, mas é uma possibilidade. E é por isso que o salmista diz para nós, e nos ensina nesse verso 3, clamem, aprendam a orar por renovo. O Espírito Santo ainda pode renovar mais vocês. Há mais do Espírito de Deus para a vida da igreja. Essa é a primeira coisa que o salmista nos ensina no verso 3. A segunda coisa que eu posso fazer de observação no verso 3 é de que o salmista pode orar com confiança por esse renovo, porque ele sabe que Deus sempre renovou o seu povo na história. E eu coloco aí para vocês alguns momentos em que o povo de Deus foi renovado na história. O primeiro renovo está lá em Gênesis capítulo 5, verso 26, quando vai falar que o descendente de Sete, Enos, naquele momento o povo começou a invocar o nome do Senhor. E aquilo ali é tão significativo, porque você lembra que você tem Caim, você tem o filho dele Enoque, de qual vem o nome da cidade. Aí você tem Lameque, aquele cara que está casando com 2 mulheres, que mata, que é orgulhoso, um povo que está se desviando do Senhor, e de repente o Senhor vem com graça nos tempos de Enos e renova o seu povo. Você tem Moisés orando para que ele visse a glória de Deus, e Deus então vem e revela a glória dele a Moisés. O que dizer dos renovos e avivamentos que nós vemos em Juízes? O tempo todo o povo cai, vem um libertador, o Senhor renova a sua aliança com o seu povo. Nós temos uma renovação da aliança também em Mispá com o profeta Samuel. Nós temos Davi dançando junto com o povo de Deus, perante a presença de Deus, um tipo de alegria e santo temor que o povo experimenta.
Em 2 Crônicas, nós temos alguns relatos também desse renovo que o Senhor deu a alguns reis. Mas lembra, no Novo Testamento nós também temos renovo. Também é uma possibilidade para nós no Novo Testamento. Uma passagem que é pouco conhecida e até considerada nesse assunto é João capítulo 20, quando Jesus está com os seus discípulos e diz ele que ele sopra sobre os seus discípulos dizendo, recebeis o Espírito. Portanto, antes de Atos capítulo 2, os discípulos de Jesus já tinham recebido o Espírito. Quando eles vão para Atos capítulo 2, o Espírito cai sobre 120 e os discípulos recebem mais o Espírito. Quando eles vão para Atos capítulo 4, Pedro e João agora são libertos daquela prisão onde eles estavam, começam a orar com o povo de Deus, e eles, diz o texto, que tendo eles orado, o lugar tremeu e todos ficaram cheios do Espírito. O que diz para mim e para você de que a nossa vida há sempre essa possibilidade de sermos cada vez mais cheios do Espírito. Isso não é papo de pentecostal. Isso é papo de ser bíblico. Por último, a última observação nesse verso 3. O salmista entende que somente Deus pode renovar o seu povo. Veja que ele não está barganhando aqui. Ele não está marcando culto para o Espírito Santo. Ele não está fazendo campanha. Ele não está mostrando suas obras de justiça. Eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou lendo tantos capítulos da Bíblia. É claro que Deus vai vir renovar o seu povo. O salmista aqui está desesperado. Ele entende que esse tipo de avivamento nós não podemos fabricar. Você não pode reproduzir isso. É por isso que você não pode marcar cultos em que o Espírito vai vir sobre o seu povo. Você não controla isso. Ele sopra onde quer. Ele sopra do jeito que ele quer. Ele é soberano. O salmista está desesperado. A única coisa que ele faz, ele olha para cima e ele diz, Senhor, o renovo vai vir somente de ti. Então, renova-nos e faz resplandecer o teu rosto sobre nós. George Whitefield experimentou de um avivamento naquelas 13 colônias da América, em 1740, na sua segunda visita à América. Mas ele visitou essas 13 colônias novamente 5 vezes depois do avivamento. E ele não mais experimentou o que ele experimentou naquela segunda visita. Se você pega as histórias dos avivamentos, há homens tentando fabricar, reproduzir aquilo que Deus fez soberanamente na vida do povo. Mas nós não podemos fabricar pelas nossas forças. O que nós podemos é simplesmente clamar, Senhor, renova-nos. Renova-nos e volta o teu rosto para o teu povo. Fazer resplandecer o teu rosto é uma oração aí daquela bênção araônica de Números capítulo 6, em que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e tenha misericórdia e lhe dê a paz. A impressão que o salmista tem, portanto, é que o rosto do Senhor está virado. O Senhor não está com graça e não está com paz sobre o seu povo, o rosto dele está virado. Por isso que ele diz, volta o teu rosto para nós. A quem que ele ora? Ore o verso 1 aí, junto comigo. A quem que ele está dirigindo essa oração? Ele vai dizer no verso 1, dá ouvidos, ó pastor de Israel. Provavelmente ele tem o Salmo 23 em mente, ou a ideia, pelo menos aí. No Salmo 23, você lembra, o pastor deve dar repouso, porque ele nos faz repousar em verdes pastos, então há sustento, porque o pasto é verde. No Salmo 23 ele deve dar renovo, porque as águas são tranquilas. No Salmo 23 ele nos dá direção, porque ele nos guia pela vereda da justiça. No Salmo 23 ele nos dá proteção, porque mesmo num vale da sombra da morte, ele está conosco. E no Salmo 23 ele nos honra, porque ele unge a nossa cabeça com óleo. A imagem do salmista, portanto, é Senhor, renova-nos, tu que és o pastor de Israel. Esse tipo de pastor, esse cuidado que o Senhor tem com o seu povo, faz isso conosco novamente. Mas veja que é um pastor rei, porque no verso 1 ele vai dizer que ele é pastor de Israel, e vai dizer que ele está entronizado acima dos querubins. Então ele não é só o pastor de Israel, mas ele também é o rei que está acima dos querubins. E acima dos querubins aqui é a imagem da Arca da Aliança, em que você tinha os querubins, e ali era o tipo do trono divino, quando Deus estava no meio do seu povo. E aí ele termina então no verso 2 dizendo, aumente sua força, é belíssima oração, e venha nos salvar. Antes de nós movermos para a próxima estrofe, eu só queria fazer uma aplicação direta aqui com vocês.
Meus irmãos, o nosso descanso está exatamente nesses primeiros 3 versos para o ano 2020. Sabe quem pastoreia a Igreja da Trindade? Ultimamente não é eu e o Franklin. Quem vai continuar o seu bom pastoreio na Igreja da Trindade é o pastor de Israel. Isso é um descanso para nós que somos pastores e pastoreamos vocês. Saber que a gente pode contar com o pastor de Israel mais um ano da nossa vida. Saber que vocês vão continuar sendo pastoreados por Ele. Sabendo que Ele vai continuar alimentando vocês. Que é Ele quem conduz o seu povo. É o pastor de Israel que conduzirá a Igreja da Trindade em 2020. Ele estará conosco em verdes pastos. E, se necessário, também nos guiando no vale da sombra da morte. Ele é o nosso bom pastor. Segunda estrofe. Dos versos 4 a 7. Olha comigo na sua Bíblia, só para você localizar aí. Dos versos 4 a 7, nós temos basicamente o contexto histórico do salmista. Se você olhar o verso 5, ele vai falar que ele está praticamente comendo pão de lágrimas. Ele está bebendo pranto em abundância. E aí o verso 4, o salmista vai dizer: ó Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Gente, uma coisa é Deus estar indignado contra o povo. Outra coisa é Deus estar indignado contra a oração do povo. Nem a oração mais Deus queria ouvir. E a palavrinha indignado no hebraico é a palavrinha para fumaça. Lembra que no templo ou no tabernáculo, enquanto o incenso estava aceso, a fumaça, subindo, significava que Deus estava aceitando a oração do povo. A ideia que se tem agora é que Deus não quer mais receber essa fumaça. E Deus está fumegando contra o seu povo. Deus não quer mais nem ouvir as orações de seu povo. E Ele clama: até quando vai ser assim? E que fique bem claro que para o salmista, a falta de atitude aqui divina não era porque Deus não era poderoso, impotente. Porque ele diz no verso 4, ó Senhor, Deus dos exércitos. E ser Deus dos exércitos é ser essa divindade suprema que tem o poder de controlar tudo e todos. O salmista sabe que ele é poderoso para responder a sua oração. Herodes foi comido por vermes. Deus guia essas menores criaturas, seja lá com as 10 pragas no Egito, ou seja também no caso de Herodes, perante esses primeiros reis, Deus controla não só os seus exércitos celestiais, mas inclusive essas criaturas mais insignificantes. Mas um detalhe que eu quero atentar para vocês é isso aqui. Olha o verso 5, que ele vai dizer o seguinte: tu lhe deste pão de lágrimas. Olha o verso 6. Fizeste de nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos. O salmista tem total consciência de quem estava trazendo calamidade ao povo era o próprio Deus. E não há maior consolo do que entender essa verdade. Deus está sempre ativo e envolvido em todo o sofrimento humano. O salmista não tem uma consciência aqui de que não é Deus que está plenamente ativo no sofrimento em que ele está passando. Isso é um grande consolo para nós. O melhor exemplo que eu consigo pensar é na 11 de setembro de 2001, quando aquelas torres gêmeas caíram e aqueles aviões, você lembra, bateram naquelas torres gêmeas. John Piper escreveu um texto dizendo do porquê ele diz que Deus causa todas as coisas e não somente permite todas as coisas. É um texto que foi para a internet, ficou muito debatido, ele tirou durante um tempo, depois ele colocou de novo, e é possível que você ache até lá. E o que Piper quis responder para nós é de por que Deus está plenamente envolvido, causando todas as coisas, inclusive no nosso sofrimento. E ele responde biblicamente o seguinte: Deus fazer todas as coisas inclui a queda dos pardais, inclui o jogar dos dados, inclui o massacre do seu povo, as decisões dos reis. Deus que traz a cegueira, é Deus quem traz a doença nos nossos filhos, é Ele quem causa perda e ganha de dinheiro,
É Ele quem traz o sofrimento nos santos. É Ele quem faz com que as nossas viagens aconteçam. A perseguição dos cristãos, o arrependimento de alma, o dom da fé, o progresso na santidade, o crescimento dos crentes, a vida e a morte e a crucificação de seu Filho. Piper estava provando de como Deus é o causador último de todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. E isso é confortador. E por que é confortador? Porque você só pode clamar a um Deus no meio do sofrimento se Ele estiver plenamente envolvido. Um Deus que está sendo pego de surpresa quanto você sofre, um Deus que está distante do seu sofrimento, qual esperança você terá a clamar a esse Deus enquanto você está passando por essas coisas? Mas veja que no verso 7, o salmista pode dizer: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos, exatamente porque ele sabe que o Senhor dos exércitos é quem causa todo tipo de calamidade. Sofrimento na Bíblia tem alguns propósitos. Serve para a nossa disciplina, serve para produzir em nós um fruto de santidade e justiça, serve para produzir em nós perseverança e nos transformar à imagem de Cristo. E Deus está ativamente envolvido em todas essas situações. Terceira estrofe, dos versos 8 a 13. Olha comigo aí. Agora o que nós temos não é mais a imagem do pastor de Israel, nos versos 1 a 3. Não é mais a imagem do Deus dos exércitos, mas agora dos versos 8 a 13, nós temos a imagem de um agricultor. Deus trabalhando numa videira, aí no verso 8. E aqui é mais uma imagem lindíssima acerca do povo de Deus e do cuidado que Ele tem conosco. Veja em primeiro lugar que o salmista vai falar do cultivo dessa videira. Olha o cuidado que Deus teve com essa videira. Verso 8. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. A ideia é que Deus foi lá no Egito, comprou uma mudinha, trabalhou essa mudinha, e aí no verso 9 ele preparou o terreno, deitou as suas raízes, fincou as suas raízes, e então essa videira encheu a terra. O salmista está lembrando do trabalho excessivo que Deus teve com o seu povo, do cuidado especial que Ele sempre teve com o seu povo. Depois o salmista lembra dos versos 9 a 11 do crescimento dessa videira. Olha o que ele diz no finalzinho do verso 9, ele vai dizer que essa videira encheu a terra. No verso 10 ele diz que a sombra dessa videira, do seu povo, cobriram os montes. Os ramos se estenderam por cima dos cedros, e provavelmente aqui, cedros do Líbano. E ele estendeu sua ramagem até o mar e os rebentos até o rio. A ideia que se tem é que desde o Líbano até o rio Eufrates, o povo de Deus então cresceu. E cresceu porque o agricultor trabalhou, cuidou do seu povo, regou do seu povo com planejamento cuidadoso, com preparação, com nutrição. Essa é a maneira que Deus trabalha com o seu povo. No versos 12 a 13, ele então fala da queda da videira. Ele vai dizer, mais uma vez, ele entende que é Deus quem está fazendo tudo acontecer. Ele vai dizer no verso 12, por que derrubaste as cercas que havia em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem suas uvas? As vinhas ou as videiras daquela época eram cercadas por pedras, um tipo de muro de pedras, para proteger ataques, essas videiras de ataques de animais. E aqui o salmista está falando, Senhor, o Senhor derrubou a sua cerca. O Senhor deixou o seu povo desprotegido. E aí ele então qualifica ou caracteriza o seu inimigo no verso 13 como se fosse um javali da selva. Você já viu um javali numa caça? Leões e leoas fogem de javali. E a imagem que o salmista pinta aqui é a pior imagem dos seus inimigos. O javali da selva a devasta. E os animais do campo se alimentam dela. A ideia que se tem é que Israel está sendo completamente destruído. Última estrofe com vocês nessa manhã. Versos 14 a 19. Olha comigo na sua Bíblia, por gentileza. E agora o pedido aqui, ele muda de cenário. Lembra que o salmista está orando até então? Renova-nos. Volta o teu rosto para nós. Ele vai dizer no verso 16... que essa videira foi cortada, foi queimada.
ele clama então que os seus inimigos recebam a repreensão da parte do Senhor, mas olha o verso 15 comigo. Protege o que tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste. E essa palavrinha ramo, se você está usando a versão NVI, é a mesma palavrinha que nós temos para filho. Inclusive a NVI vai traduzir a raiz que a tua mão direita plantou, o filho que para ti fizeste crescer. Parece que o salmista agora muda o foco da sua oração. Até então ele está orando pelo povo, pedindo constante renovo ao povo. Mas é como se agora ele começasse a entender que o renovo virá ao povo quando um filho for abençoado. Na verdade, quando esse filho for favorecido e a mão direita do Senhor pesar sobre esse filho, aí sim o seu povo será abençoado. Olha como isso fica claro no verso 17. Seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Nós estamos perante mais um salmo messiânico. A mão direita de Deus no salmo sempre está estendida ao Filho do Rei, a saber, Jesus Cristo. Salmo 110 diz o Senhor a Jesus, senta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos como estrado dos seus pés. Filho do homem é uma profecia de Daniel capítulo 7, verso 14, de que ele teria domínio, glória e reino, teria nações, o domínio seria eterno, o reino jamais seria destruído. Claramente é uma profecia messiânica. E que fortaleceste para ti, fortaleceste para quê? Salmo 2 já nos disse, de que ele teria um cetro em sua mão e venceria os seus inimigos. Portanto, parece que o salmista agora muda o foco da sua oração, ao invés de clamar simplesmente pelo povo, ele entende, lembra da promessa do Messias e diz, olha Deus, se o Senhor favorecer o teu filho, aí sim nós encontraremos renovo e seremos restaurados. E como o Salmo 80 é messiânico? Desde o versículo 1. O versículo 1 abre falando que ele é o pastor de Israel. Vocês lembram Jesus em João capítulo 10 dizendo, eu sou o bom pastor. E o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas se ele é o bom pastor de Salmo 23, ele deve repousar o seu povo, deve alimentar o seu povo. E você lembra o que aconteceu em Marcos capítulo 6? Naquela multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Diz o texto em que Jesus colocou o povo assentado. E Jesus colocou o povo assentado em grupos numa relva verde. E depois que ele multiplicou, diz que o povo se fartou, porque Salmo 23 vai dizer que ele prepara um banquete na presença dos nossos inimigos. Mas o Salmo 80 diz que tem que vir uma videira do Egito. E aí você lembra que José, em Mateus capítulo 2, aparece um anjo para ele. E agora ele tem que fugir para o Egito, porque Herodes quer matar todos os bebês que estão em Belém. Então ele vai para o Egito. E assim que Herodes é morto, o anjo aparece de novo para José e fala, pode sair do Egito, e agora vai para Nazaré. E você vê agora a verdadeira videira vindo do Egito. A ponto de chegar em João capítulo 15, e Jesus deixar isso bem claro, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Vocês não vão dar fruto se vocês não estiverem em mim. Permaneçam em mim, é aí que há renovo para vocês. O Salmo 80 é uma clara descrição de que nós só encontraremos verdadeiro renovo, o verdadeiro avivamento, a verdadeira vida que flui do Senhor, se nós estivermos no Filho do Homem, se nós estivermos em Jesus Cristo. E aqui agora a gente encontrou o segredo para 2020. Sabe como nós vamos experimentar dessa vida constante que vem do Senhor para nós? Permaneçam em mim, de Jesus. Sem mim vocês não podem fazer nada. Eu sou a videira. Vocês ramos são fracos, vocês quebram facilmente.
mas eu sou a videira verdadeira. O que o Salmo 80 nos lembra é que o sustento para mais um ano, é que o renovo que nós tanto procuramos, está somente no bom pastor, no Filho do homem, na videira verdadeira, chamado Jesus Cristo. Então ele ora a melhor oração no verso 18, dizendo: vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa manhã, nós precisamos recorrer à videira verdadeira. Nesse último culto do ano, o que nós precisamos fazer é fazer aquilo que nós fizemos todos os domingos do nosso ano: olhar para Jesus Cristo novamente. Nós precisamos dele para mais um ano. É nele em que está o nosso verdadeiro renovo. Eu queria propor algo diferente para vocês nesse último culto. Queria propor que a gente encerrasse diferente. Eu queria propor a nós que a gente pudesse ter um tempo ajoelhados perante o Senhor, pedindo renovo. Que haja um desespero no nosso coração nessa manhã, no último culto do ano, que nós possamos nos humilhar perante o Senhor, clamando: Senhor, renova-nos. Se você está com a sua família aí do lado e quiser juntar com eles, mas a gente podia ter um momento de humilhação perante o Senhor, ajoelhados perante Ele, clamando as bênçãos dEle para o ano de 2020. Podemos fazer isso? Você pode se ajoelhar aí no seu lugar. Eu vou dar um tempo para vocês e logo em seguida eu vou orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, que é o pastor de Israel. Senhor, que é o Deus dos exércitos. É o Senhor que plantou essa vinha. Nós somos ovelhas do Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós nos humilhamos nessa manhã perante a tua mão que é poderosa. Nós reconhecemos que sem ti nós não podemos fazer nada. Senhor, renova-nos. Renova-nos, Senhor, para esse próximo ano. Dá mais da tua vida a nós, Senhor. Nós precisamos da tua vida nessa manhã. Volta o teu rosto para nós com graça. Sê favorável ao teu povo, Senhor. Venha a nós, Senhor. Visita-nos. Sê conosco, Senhor, nós te pedimos. Levanta-te na nossa frente. Cuida da Igreja da Trindade nesse próximo ano, Senhor. Para que o teu nome seja invocado. É a tua glória que está em jogo. Nós nos humilhamos. E nós nos aquietamos nesse último culto do ano, reconhecendo que tu és o nosso bom Deus. Nossa esperança está somente em ti, Senhor. Faz isso para o teu nome, glória. Sê conosco, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês.